trabalhos difíceis que a ANH já realizou. Para ti, qual que foi o mais doloroso, assim? Não teria mas o maior doloroso, Júlia, é morte. Morte escorre uma lágrima, que para falar tem que segurar na cadeira. Morte é bucha. Explosão de caldeira é o mais pesado, porque ele é muito cruel do ponto de vista do que acontece, né? Com a instalação, né? Com o patrimônio em si e com as pessoas que estão em volta. Quem sofreu o dano, né? A pessoa que talvez venha a óbito, a família, mas o dano emocional da equipe como um todo é difícil de resgatar. Além de quando a gente é acionado para esses movimentos de guerra, de morte, né, de óbito, não é um negócio que a gente gosta muito de fazer, mas alguém tem que fazer, né? Ir lá e periciar criminalmente aquela situação é muito pesado. Tudo que a gente ouve falar de IML, bombeiro, polícia civil, polícia militar, delegado, Ministério Público, Ministério do Trabalho, isso aí dá todo mundo. Tu só vê cabeça branca, paletó, tá todo mundo lá do lado. E acontece, tá todo mundo lá. A gente vive isso. E tu tá num lado, que geralmente nós somos contratados pelo cliente usuário da caldeira, né? Que tá desesperado. Porque não só ele tá com todo esse volume de diplomata dentro da tua indústria, como também quanto tempo essa fábrica vai ficar parada para reparar e se dá reparo essa máquina, né? Então tu tá laudando uma condição uma condição criminal, né? Uma morte, laudando uma condição de perícia, e ao mesmo tempo como que tu tá formalizando um plano de ação e montando recursos financeiros, humanos, materiais e assim sucessivamente para conseguir reparar. Muitas das vezes não dorme. Porque é ao mesmo tempo que tu tá calculando, projetando, desenvolvendo fornecedor local para conseguir botar aquela máquina para rodar com segurança, novamente. E o que é possível. E muitas das vezes essas máquinas, tu tem que fazer um reparo. Ela fala, vamos fazer um reparo paliativo para botar para rodar. Tem famílias que necessitam dessa indústria. E geralmente as empresas têm um abalo social muito grande quando isso acontece. Uma responsabilidade social sobre quantas famílias se alimentam daquela indústria, né? Então botar essa máquina para rodar é muito doloroso, movido por todo esse sentimento. Mas o detalhe é, como que nós que estamos na fase de botar a máquina para rodar, a gente faz um reparo que suporte muito tempo. Por que isso? Porque não é paliativo. O paliativo em caldeiras, a gente não pode pensar que é um paliativo para rodar por pouco tempo. Não pode ser dessa forma. Mas não dá para ser 1 ano? Compra uma caldeira para rodar em 1 ano. Porque assim, tu vai ter que comprar outra caldeira, isso é fato. Não vamos poder ficar com essa bucha, né? Nós vamos ter que mudar. Mas beleza, vamos começar um projeto para comprar outra caldeira. Não faz muitas vezes em 1 ano. Envolve uma estrutura de recurso para fazer outra caldeira muito grande. Só que eu preciso rodar minha indústria. Então, essa máquina que explodiu, ela precisa sim ser reparada, com segurança. Então, vamos lá. Movido por um momento de emocionalmente todo mundo abalado, pressão psicológica do proprietário, muitas das vezes, né? Para botar essa máquina para rodar, e perícias que estão ali com a máquina parada que ninguém pode colocar a mão enquanto eles estão periciando. E tu tendo que saber arbitrar com todo esse pessoal, que é um pessoal com QI, né? Vamos ser sinceros, que não todo mundo elevado ali, né? E quantas horas tu dorme quando tu vai botar isso para rodar? Quando é assim, é 24 horas. São equipes que tocam 24 horas. E quem tá do outro lado, que no caso nosso está gerindo tudo isso, é pesado. Dói. Esses são os piores trabalhos, né? Esses trabalhos dói. Eu me lembro de alguns, né? A gente já executou alguns aqui e não são saudáveis. Porque eu imagino que pra gente que vai inspecionar uma caldeira periodicamente, já colocamos o nosso nível, né? Colocamos tamanha dedicação e certeza de que tá segura
Imagina numa caldeira que aconteceu algum sinistro para a gente ter certeza, né, novamente, que não vai dar nada de errado no patrimônio, né? Aqui eu quero fazer um adendo. Além de doer muito, o interessante dentro que até na nova atualização da NR13 ela colocou algumas normas de pós-construção. O interessante, quando eu comecei essa narrativa falando quando o equipamento explode, a gente consegue saber. A gente consegue ter uma noção de quando aquilo está com problema. A gente consegue prever. A gente consegue prever. Então, quando a gente sabe que a gente consegue prever, a gente tem conhecimento de causa aqui dentro do NH, que a gente consegue prever quando vai acontecer algum sinistro, e a gente vai num lugar onde que outro profissional não preveu e liberou, dói. Porque é um colega ali. E muitas das vezes esse colega, ele tá ferrado. Porque ele liberou. O PLH que liberou essa caldeira para operar, que teve o sinistro, ele tá ferrado. Esse cara tá ferrado. Por quê? O empreendedor, de modo geral, o entendimento base é ele pagou para alguém fazer. Se alguém fez e disse que estava certo, quem que vai pagar a conta? Ele entendeu que estava seguro. Ele entendeu que estava seguro. É a responsabilidade do inspetor atestar a segurança da máquina. Exato. A gente tem que entender que ele a profissão do dono, ele é empresário. A função dele é contratar um PLH para a caldeira dele. Ele contratou. Esse PLH foi lá e disse que estava certo. Poderia ter explodido? Não. Por que explodiu? O cara não fez o trabalho dele. Esse cara está ferrado. E, de modo geral, falando aqui da NH, nós somos contratados pelo usuário da caldeira, pelo empreendedor. E ele vai querer tirar do dele. Ou seja, eu tenho a responsabilidade A. Eu não quero pagar essa morte. Nem estou falando financeiramente, estou falando criminalmente. Eu vou passar a responsabilidade para outro. Então, ele nos paga para fazer isso. E, por conhecimento de causa, nós acha. E o inspetor cai. A gente tem alguns relatos aqui que sai caro para o inspetor.